Olá, sou a professora Maria Tereza. Estou aqui hoje para a gente falar sobre um assunto muito interessante, porque tem sido uma palavra falada em todos os cantos agora. VUCA. Quero falar com vocês sobre o que é mundo VUCA, tá? Primeiro, contextualizar. Quando a gente começou a falar sobre adaptabilidade nas minhas pesquisas de doutorado, houve a necessidade de entender por que adaptabilidade, por que esse mundo tem requerido tanto essa capacidade de adaptar. E aí a gente foi analisar o que era esse novo cenário. Encontramos então estudos, estudos ainda não, mas a palavra sobre VUCA, o acrônimo criado ainda pelos militares ali na década de 90 para entender o que eram cenários que eles não conseguiam prever. Então o mundo VUCA veio, a origem teve ali a partir dos militares. Então nossos estudos, a gente passou a entender e compreender melhor o que era o mundo VUCA para então compreender por que esse mundo tem tanta necessidade da competência adaptativa, que foi o nosso principal tema do doutorado. Vamos lá, vou explicar para vocês o que é VUCA, tá? Para que a gente entenda quando alguém falar mundo VUCA e tal, e falar sobre tecnologias disruptivas, a gente entender do que a pessoa está falando, tá? Primeiro, a VUCA expressa uma complexidade característica dessa sociedade. Tá? Entender essa sociedade se tornou cada vez mais difícil, Entender como as coisas mudam, a velocidade que tudo muda, cada vez mais complicado. Por quê? Porque a gente tem uma grande influência, o mundo sempre mudou. Tá? Vamos deixar claro sobre isso. As coisas sempre mudaram, tá, senhores? Vamos parar de reclamar, tudo tá mudando, os tempos antes eram bons e tal, agora a gente não consegue, não tem nada disso, tá? Sempre houve mudança. O que acontece é que antes nós tínhamos mudanças que nos permitiam adaptar, nos permitiam esse tempo para nos adaptarmos, tá? Com esse novo cenário, principalmente influenciado pela tecnologia e tecnologias, eu estou dizendo ainda de tecnologias passadas, não estamos falando ainda de inteligência artificial, tá? Ainda não temos tanta influência assim, principalmente no ambiente de trabalho, da inteligência artificial, como será no futuro breve, muito breve. Vamos falar então o que expressa o acrônimo VUCA. Primeiro ponto, expressa uma interconexão. Todos estão conectados de forma sistêmica. O que acontece aqui influencia no Japão, o que acontece na China influencia o mundo inteiro, tá? O que acontece nos Estados Unidos, a economia, tudo é interconectado. A sociedade, valores sociais, a saúde, tudo há uma interconexão tecnológica, social, tá? De comportamento que influencia tudo que a gente, valores e tudo que a gente vai passando. Mas isso é bem mais aprofundado para a gente falar agora, tá? Tudo há uma interdependência. Eu dependo do outro, que depende de mim, e tudo, se houver uma falha, vai modificar vários cenários. E a questão da globalização. A gente não tem mais fronteiras, e essas fronteiras ficaram ridículas, As poucas fronteiras que ainda tentaram se colocar, elas se colocaram como inúteis. Por quê? A gente, num dia você está num continente, no outro, a questão da nossa mobilidade modificou bastante, a questão da tecnologia nos deixou muito mais rápida a gestão das informações, Então, a gente tem aí o acesso às informações, melhor dizendo, porque gestão é outra coisa, Mas é o acesso à informação. Então, nós temos aí algumas expressões do VUCA, tá? Então, do cenário militar, o mundo VUCA passa para o cenário do ambiente de trabalho, A gente tem, então, a necessidade de outras competências sendo muito mais rápido requeridas e, ao mesmo tempo, muito mais rápido superadas e inúteis. Então, muitas vezes, uma competência
que eu posso ser muito competente em um sistema, semana que vem muda, eu tenho que me adaptar a outro sistema, a outras regras, a outras formas de trabalho, né? Aí vem o teletrabalho, que tem requerido de todos nós novas competências, né? Então a gente tem muitas modificando. Vamos falar de cada palavra desse acrônimo, né? Primeiro acrônimo, volatilidade. Então, VUCA tem 4 acrônimos, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, tá? Professora Maria Tereza, mas não é VICA? Não, a gente manteve, então, as palavras em inglês, né? O acrônimo em inglês, tá? Então, mantivemos, quando a gente começou a estudar VUCA, esse cenário aqui no Brasil, a gente resolveu não falar em VICA, e sim VUCA, tá? Continuar. Por quê? Porque é mundialmente estudado como VUCA, a gente não iria mudar esse acrônimo para dificultar um pouco mais os nossos estudos, né? Então, volatilidade, mudanças de alta velocidade. As mudanças estão cada vez mais rápidas, não é? Bauman trabalha no seu livro Tempos Líquidos sobre essa velocidade com que as coisas mudam, com que algo se torna inútil, útil, importante, desimportante, não é? Então a gente, do rádio, TV, internet, Facebook, Instagram, a gente tem uma mudança muito mais rápida, né? A gente tem aqui, rádio, ele levou 38 anos para chegar a 50 milhões de usuários, né? Agora vamos comparar Instagram, a TikTok, as novas tecnologias que a gente está tendo que usar. Imagina as mudanças, né? Nem vamos falar um pouco dessas tecnologias, porque eu falo agora de uma tecnologia, semana que vem ela já está inútil, ou ela já foi superada, ou ela já chegou a 50 milhões de usuários. Então não vamos falar dessas novas, mas para que vocês entendam, né? O Instagram levou 6 meses, o rádio levou 38 anos para chegar a 50 milhões de usuários, né? Então vamos imaginar a volatilidade que isso acontece. Segundo acrônimo, incerteza. Como será o amanhã? E esse amanhã tá amanhã mesmo, né? Alguns teóricos diziam das mudanças que vão acontecer principalmente nos próximos anos, né? Noah Harari fala em 5 anos, né? Em 50 anos, daqui 50 anos, daqui 50 anos não, em 2050 teremos outro cenário, né? Ele fala muito sobre novas sociedades, novas formas de interagir, né? Em seus livros. E talvez isso tenha sido acelerado, né? Porque a gente está passando aí por momentos, porque a pandemia vai modificar muito a forma, né, que a gente lida com vários fatores tecnológicos, sociais, de relacionamento entre os países. Então a gente tem mudanças disruptivas maiores, né? O que é mudança disruptiva, Maria Tereza? Mudanças disruptivas, elas têm a ver com mudanças que acontecem. Então nem todas as mudanças são disruptivas, tá, senhores que falam toda hora disruptivo, nem todas as mudanças são disruptivas. Mudanças disruptivas são mudanças que acontecem e que modificam o comportamento de uma maneira estrutural, tá? Então, quando há uma mudança de comportamento estrutural, eu estou dizendo aí de uma mudança disruptiva, eu estou dizendo aí de uma tecnologia disruptiva. Então, vamos pensar recentemente em tecnologias disruptivas, né? Posso dar o exemplo do WhatsApp, né? O WhatsApp é uma rede social que mudou a forma como a gente se comunica, como a gente interage e como a gente trabalha. A gente utiliza o WhatsApp o tempo todo para o trabalho, né? Então o trabalho perdeu barreira de tempo, né? Então eu tenho alunos que me passam mensagem à noite, eu tenho meu chefe de repente conversa comigo fora do horário de trabalho, eu tenho que gerir todas essas informações, né? Isso traz angústia? A gente pode fazer um vídeo sobre isso, né? Vamos fazer no futuro sobre isso, tá? Então, um mundo incerto, o que vai acontecer? Onde estaremos? Que futuro é esse, né? Como prever esse futuro? Há forma de prever? Há forma de premonição, né? Não tem como,
né? Então a gente tem todas as previsões depois da pandemia, elas vão ter que ser revistas, né? Elas vão ter que ser reiteradas ao contexto que aconteceu, tá? Porque uma pandemia, a gente pode considerar uma pandemia como uma grande guerra, tá? Haverá expansão tecnológica, haverá mudança de comportamento, haverá, isso eu estou dizendo, se comparado a outros momentos históricos, tá? Isso vai acontecer. E todos os teóricos, todos os estudiosos dizem a mesma coisa, né? Haverá um boom tecnológico, haverá um boom de forma de comportamento, das relações. Vamos esperar para ver, né? Talvez isso aconteça, talvez não, isso vai acontecer muito mais rápido, né? Isso acelera muito. Terceira variável do mundo VUCA, do acrônimo VUCA, complexidade. Tudo é mais complexo, tudo está interligado, tudo tem essa interdependência sistêmica. Um fator pode desconectar ou conectar algo indesejado. Então, por mais que pareça simples, eu só vou mudar isso, não, vamos mudar a forma que a gente se comunica. Não é tão simples assim, nada é simples. Tudo tem uma complexidade, tem que ser previsto. Não há como explicar o mundo de forma linear. A gente tem que explicar o mundo agora de uma forma sistêmica, integrado, interligado, interconectado, tá bom? Então, essas conexões da complexidade. E aí, o último acrônimo, a última palavra do acrônimo, ambíguo. O mundo está cada vez mais ambíguo. Vocês consideram isso? Às vezes uma opinião que vocês dão na internet ou algo que vocês acreditam e fazem uma interpretação, vem outra pessoa, coloca outra interpretação. Eu posso ter inúmeras interpretações sobre o mesmo fator, inúmeros olhares, não é? Então eu tenho aqui que fazer no mundo ambíguo a necessidade cada vez mais crescente, a gente está vendo nas empresas, quando atuo como consultora, a gente vê cada vez mais a importância da gente orientar as empresas, façam gestão de risco. Por quê? Porque às vezes você coloca um objetivo estratégico, mas esse objetivo estratégico, ele não está prevendo riscos. Então, a gente tem que fazer gestão de risco. Para evitar inovação? Não. Inovação só acontece fora do quadrado. Inovação só acontece no momento em que não há nada como prever, tá? Então, acontece realmente em momentos inaugurais. Então, eu tenho que considerar a inovação para a gestão de risco. Aliás, ao contrário, eu tenho que considerar gestão de risco para fazer inovação. Tá bom? Se isso não andar junto, eu estou sendo um incompetente com iniciativa, tá? Eu estou atuando aonde eu não tenho competência, tá bom? Então, implicações das tomadas de decisão pode ser imprevisível, tá? Então, eu tenho que fazer gestão de risco sim, porque na gestão de risco eu vou observar se acontecer algo, eu já tenho o remédio para aquilo. Tá? Pelo menos para aquilo que eu consigo prever. Se já é uma grande gama, eu então tenho problemas em poucos momentos. Quem não faz gestão de risco, aí, senhores, quem não tem gestão estratégica, aí, senhores, sinto muito, tá? Mas vocês realmente estão num caminho complicadíssimo, tá bom? Então, a ambiguidade diz respeito à interpretação de várias situações de resultados alcançados. Às vezes, um resultado que é alcançado no curto prazo pode danificar um resultado de longo prazo. Podemos falar de gestão estratégica também em alguns momentos sobre quando falamos de ambiguidade, tá? Mudanças disruptivas. 3 aspectos. São mudanças rápidas, impactam no comportamento e rompe processo anterior, tá? Outro exemplo é como nos locomovemos hoje, não é? O que aconteceu recentemente? Nos últimos anos, a forma que a gente se locomove mudou bastante com um aplicativo, não é? O primeiro aplicativo, o mais famoso, o Uber, né? Ele trouxe uma mobilidade diferente para nós, não é verdade? Eu deixo às vezes meu carro em casa, às vezes compensa, eu faço as contas, compensa eu não ter carro numa grande cidade, compensa eu andar de Uber.
né? É o que eu tô fazendo. Agora, eu ando mais de Uber, por quê? Porque nesse tempo de trânsito, eu posso trabalhar, eu posso responder mensagem, eu posso ler, eu posso assistir um vídeo, né? Então eu tenho várias estratégias que eu posso fazer ali e eu estou economizando, estou deixando de me estressar, porque trânsito estressa pra caramba. Então a gente está balanceando isso e muitas vezes, se você faz uma avaliação, muitas vezes é melhor realmente eu me adaptar a uma nova forma de me locomover. Então o Uber, e aí muitas pessoas também que andavam de transporte público ou que andavam de táxi passam a ter essa nova forma de locomoção, né? Não só o Uber, mas em outros aplicativos aí que tem, né? Mas a gente fala do Uber porque é um dos que iniciaram, né? E é o mais conhecido aí. Então, são mudanças rápidas e aceleradas que provocam alto impacto e que aumenta a ambiguidade que a gente acabou de falar. A abordagem mais criativas, inovadoras e ágeis são necessárias nesse mundo, né, nesse mundo VUCA, em que as tecnologias e as mudanças disruptivas estão cada vez mais presentes. Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham compreendido melhor o que é o mundo VUCA, né, porque muitas pessoas falam, utilizam, e muitas vezes utilizam fora de contexto e tudo, né, porque são palavras que chamam a atenção e acabam trazendo vocês mas só para que vocês entendam melhor o que é o mundo VUCA e o que são mudanças e tecnologias disruptivas. Fico então, sigam aí o canal, sigam no Instagram, a gente vai estar falando sobre outras questões mais pra frente, sobre outros temas, tá? Vamos falar sobre gestão estratégica, vamos falar quais as competências que a gente pode desenvolver, né? Quais são as novas competências desse mundo VUCA, desse novo mundo onde a inteligência artificial estará cada vez mais presente. Como nos prepararmos. Obrigada!